Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E com muito prazer, é a segunda aula do jogo de damas. Eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo até o fim, que ele vai ter influência direta no tabuleiro, ok? Então eu vou começar falando para vocês, o jogo de damas, quando nós trabalhamos pelo reconhecimento de damas como esporte, ele foi reconhecido pelo governo federal como esporte, lazer e cultura. O lazer, o que é? Aquele jogo divertido, que joga as crianças, joga a família, sem compromisso, né? O esporte, é claro, é a disputa, é como qualquer outro esporte, futebol, basquete, vôlei, tênis, né? É uma disputa que envolve disciplina, como todo esporte envolve disciplina. E cultura é quando você faz a implantação do jogo de damas nas escolas, você usa crianças como peça, pessoas como peças, carro, né? Você põe, inclusive, quando é pessoas, uma indumentária para divulgar determinada cultura, etc. E por aí vai. O que isso tem a ver conosco, né? Então, a maioria das federações, associações, elas usam somente a Secretaria de Esporte para buscar verba, né? Então, por isso que esse é um fato importante. E a maioria dos damistas, eles não se beneficiam de nós termos, na realidade, 2 ministérios e 2 secretarias para buscar verba, né? Então, a Secretaria da Cultura, ela tem mais verba do que a Secretaria de Esportes. Inclusive, em Ribeirão Preto, né? Eu acredito que eu fiz um dos maiores eventos do jogo de damas, onde eu tinha o Xadrama, né? E aí o Dr. Sócrates era o secretário dos esportes, né? O inesquecível Dr. Sócrates, e eu pedi o apoio para ele. Só apoio, qual que seria o apoio? A presença dele nos eventos, né? Então o Dr. Sócrates deu todo o apoio de logística. Agora o patrocínio foi da Secretaria da Cultura, ou seja, o dinheiro saiu da Secretaria da Cultura, né? Que geralmente a cultura tem mais verba do que o esporte. Perfeito? Então, com isso, eu levei Iser Cooperman, né? No evento final, ele ficou 15 dias na cidade do glorioso Comercial Futebol Clube, né? O Bafo, a minha paixão, né? Então, esse dado eu acho que é importante para quem promove eventos, etc. E eu vou falar bastante desse assunto aqui com vocês, né? Inclusive dando tabelas, como faz uma tabela Turing, como que faz uma tabela do sistema suíço simplificado para criança, que é uma criação minha, né? Então nós vamos entrar nessa área, não no curso aqui, mas é um ponto importante do curso que vocês têm que conhecer, tá ok? Bom, no curso aqui só irei focar, pessoal, em damas esporte. Então, futuramente, darei o curso de implantação do jogo de damas nas escolas, que é a parte cultural. Porém, será um curso em separado, ok? Na questão esporte, esse fato é natural. Nem todos têm interesse em ser atletas. Por exemplo, nós temos os peladeiros no futebol, né? Quem é peladeiro, geralmente, ele gosta. Chega final de semana, reúne os amigos e vai jogar uma pelada, né? Nada com compromisso de treino, ter uma responsabilidade, né? Então eles querem apenas aprender para ser um bom jogador e brincar com amigos e familiares, que não seria o caso do curso aqui, né? Então, se você pretende só um negócio para familiares, o curso vai ser monótono para você, né? Porque você vai ter que ter um treinamento adequado, porque o objetivo aqui é fazer atleta de ponta, tá? E não para brincadeira, perfeito? Então veja bem, você pode ser um atleta de ponta, representar o Brasil em um futuro talvez próximo, ok? Eu vou falar algo aqui
que muitos se chocam no começo e depois fala, poxa, é verdade, né? É verdade. Não só isso, mas todos os esportes, eles se parecem. Porque no esporte você tem que ter disciplina, né? Então, veja bem, o jogo de damas, ele é muito mais parecido com futebol do que com xadrez. Uma semelhança, gente, impressionante o jogo de damas com futebol. Vocês verão com nitidez no decorrer do curso. As pequenas diferenças que nós temos aqui com o futebol é o seguinte: no futebol o campo é retangular, em damas o campo é quadrado. No futebol nós temos 11 jogadores e um técnico. Em damas nós temos 12 jogadores e um técnico. Inclusive, eu nem escrevi aqui, teve um caso engraçado de um jogador que estava jogando futebol e ele gritava: lança pagar 2, lança pagar 2, lança pagar 2, né? Então vocês vão ver aqui, eu vou começar a falar aqui, eu falei das diferenças, agora eu vou falar das semelhanças, né? Então vejam, no futebol, quando a pessoa decide se tornar profissional, o primeiro passo é saber em que posição jogará, na defesa, meio-campo ou ataque. Como pesquisa, conversei com vários atletas, os quais me diziam o seguinte: que jogam na defesa. Gosto de ver só essa parte do campo. Se jogo lá na frente, parece que o campo não tem fim. Fico perdido. Salvo exceções que vou para a área e me localizo dentro daquele pequeno espaço da área para fazer um cabeceio de um escanteio. O meio-campista, me sinto confortável no meio-campo, onde tenho o campo como um todo e vejo o jogo de maneira mais eficaz. Os atacantes, me sinto bem lá na frente, uma vez que o zagueiro tem que adivinhar o que vou fazer. E tenho grande liberdade, sem ter que me preocupar em voltar. Conversei com alguns amigos psicólogos que me disseram sobre isso o seguinte: o que existe de mais belo no ser humano é sua índole. Ir contra isso é limitar o ser humano. Seria como a pessoa ser canhota e obrigá-lo a usar a mão direita. Comecei a fazer uma pesquisa no jogo de damas sobre o assunto e percebi que, a exemplo do futebol, tínhamos também nossos zagueiros, volantes e atacantes. Vou pegar 3 grandes mestres campeões como exemplo: mestre Ciro, mestre José Carlos Alves e mestre João de Deus. Vejam que o Ciro tem um número bem reduzido de vitórias e um número mais reduzido ainda de derrotas. Muito difícil ver mestre Ciro perder. Falei com ele certa vez e ele me disse: jogo tudo certinho. Se o adversário errar, eu ganho. Se não errar, empato. Lídimo zagueirão. Mestre José Carlos Alves já joga seguro, mas se ver condições de ir para cima, vai sem dó e tenta o ganho, ou se tiver inferior, sabe se defender. Mas isso ele decide conforme o andamento do jogo. Lídimo volante. Mestre João de Deus, desde o primeiro lance, já busca a vitória, sem se importar com quem joga. Veja que, em que pese o mesmo nível, João de Deus tem um número maior de vitórias e derrotas que mestre Ciro. João é nosso lídimo atacante. O motivo de estar explicando isso é simples. Damas têm 38 aberturas, tanto de ataque como de defesa, e aberturas indefinidas. Pegando Lorival França e eu como exemplo, vejam, o saudoso mestre Lorival França estudou o Gambito Kukuyev por 50 anos e me disse: pouco sei do Gambito. Eu já estudo a abertura alma há 20 anos, quase nada sei dela. Quem acompanha o canal já me viu perder na abertura alma. O volume de jogo em damas é impressionante, motivo pelo qual é o primeiro passo saber seu estilo de jogo, para se especializar em aberturas, que vão ao encontro do seu estilo, e ter uma ideia geral através de teorias e conceitos, como seria como aquele lateral no futebol improvisado como volante. O que quer dizer isso?
você sente que você é um damista defensivo. Então você vai procurar aberturas que sejam defensivas, que te dão uma segurança, que você não tem tanto risco de perder, né? Exemplo, Mestre Ciro só quer jogar a russa, né? Que é mais difícil transformar em vitórias, isso nós vamos ver nas aberturas, né? Então, quanto mais você conhecer de conceito damístico, teorias, né? Fotografia, teoria dos tempos, oposição avançada, ciruco, né? Diagonais, teoria do quadrado e por aí vai. Você pode ser aquele atleta de futebol que ele é improvisado, às vezes ele é zagueiro e é improvisado como volante. Então veja bem, se você cair numa abertura fora do seu estilo, você tem muito mais chances de improvisar do que se você não tiver um conhecimento, conhecer apenas a abertura. Saiu da abertura, você vai estar perdido. Agora, se você conhecer num todo o bojo completo, você vai improvisar de maneira muito mais fácil, ok? Veja, pessoal, em 1980, nós tínhamos o que chamávamos de campeonatos temáticos, né? Então eles se mostraram ineficazes, justamente por causa disso. E é de encontro à índole do atleta. Campeonato temático é quando você é obrigado a jogar determinada abertura. Por exemplo, você punha lá uma abertura Budiansky. Então todo mundo tinha que jogar a abertura Budiansky. Eles sorteavam o lance, né? Só o fato de sortear o lance já descaracteriza o esporte, né? Então veja bem, eles sorteavam o lance e aí caía, por exemplo, a abertura Budiansky. Quem tinha o sentido defensivo ficava mais perdido que cego em tiroteio numa abertura Budiansky. Porque estava dentro do estilo dele, é aquilo que eu falei. É como se a pessoa fosse canhoto e você obrigasse ele a escrever com a mão direita, né? Então viram que não funcionava, que o número de empates era menor, não porque era obrigado a jogar determinada abertura, mas porque ia de encontro, né, ao estilo do jogador. Ele não via nem o tabuleiro, né? E aí viram que era uma besteira e suprimiram isso, né? Então quem tinha uma índole defensiva caía com uma abertura ofensiva, ficava perdido, ou vice-versa, né? A mesma situação do canhoto ser obrigado a usar a mão direita. Então, pelo motivo pelo qual as federações sérias abandonaram esse tipo de competição. Motivo pelo qual peço aos damistas que essas porcarias que alguns tratam como jogo de damas, tipo bitabuleiro, damas convencional, tablita, etc., não sejam nem sequer mencionadas no curso para que não atrapalhe o desenvolvimento de nossos futuros atletas, né? Se você assistiu prestando atenção, você já viu que tablita é mais parecida com dominó do que com damas, né? Então veja, como que você vai sortear uma posição? Seria que nem no futebol, o goleiro jogar lá como centroavante, o centroavante jogar como zagueiro. Então você tiraria a função do técnico. E para vocês que não sabem, tá? O Wiersma, né? O Harry Wiersma, da última vez que eu estive com ele na França, ele me falou o seguinte. Eu falei, ô mestre, e aí, você abandonou o jogo? Ele falou, não, eu sou o técnico de Trinidad e Tobago, eu estou treinando a seleção de Trinidad e Tobago, né? E eu aqui tive o grande prazer, em 1996, de conhecer o Abastiziev, que era o treinador russo quando veio o Campeonato Mundial em 1996.
o qual eu fui vice-campeão mundial Blitz, inclusive joguei com a Vastiziev e ganhei, né? Aí ele estava me falando qual o trabalho de um treinador. É o mesmo trabalho que tem um treinador de futebol. Ele tem a obrigação de ver o estilo do jogador, ele tem a obrigação de determinar as aberturas que o jogador vai estudar. Se o jogador é ofensivo, ele vai dar só aberturas ofensivas para o jogador estudar, vai dar temas ofensivos. Se o jogador é defensivo, ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, como nós não temos treinadores no Brasil, nós temos que descobrir qual que é esse estilo nosso. Veja, se você sorteia, você descaracteriza isso, que é uma tônica não do jogo de damas, mas é uma tônica do esporte. Então a disciplina está em todos os esportes. Então o sorteio, ele caracteriza o jogo, né? Foi uma das cenas mais agressivas que eu tive em damas, foi quando eu fui em São José dos Campos, que eu tinha que falar com o mestre Batista, e vi os jogadores ali falando, eu não queria nem ir, porque eu sabia que não era damas, né? E o pessoal falando, poxa, tomara que sorteie o porco, o outro, não, se der cachorro eu me dou melhor, se sortear o urso. Quer dizer, a gente que é amante do jogo de damas, um caso desse é terrível, né? Inclusive, a semana passada, um me convidou para jogar um torneio de damas convencional, tentando me convencer que damas convencional é jogo de damas, né? Olha o absurdo, né? É como você falar, ó, vamos assistir uma partida de futebol convencional? Não, não existe futebol convencional, existe futebol. Agora, se você quer ir assistir futebol de salão, você fala naturalmente, ó, vou assistir uma partida de futebol de salão, vou assistir uma partida de futebol society, vou assistir uma partida de basquete 3, basquete 5, né? Basquete é basquete, futebol é futebol, damas é damas. Não existe damas convencional. Por que que não existe? Porque para você reconhecer que existe damas convencional, você automaticamente está reconhecendo essas porcaria. Você reconheceu essas porcaria, você não vai ser um atleta de ponta. Cara, você pode ser um bom jogador, mas atleta de ponta você não vai ser. Porque você vai estar preocupado com o jogo, você vai ser um jogador bom, não um atleta de ponta, né? O que é diferente. Tem jogadores aí que são verdadeiros gênios, mas são jogadores. Jogam apostado, tudo quanto é porcaria que vocês pensar. Ele é tudo, menos atleta. Então a ideia aqui do curso é que a gente consiga atletas e não jogadores, ok? Respeito os jogadores, perfeito? Acho que cada um no seu quadrado, né? Se eles quiserem jogar bitabuleiro, tablita, dominó, cacheta, é um problema deles. Se eles gostam de jogo, é um problema deles. Eu respeito eles. Agora, não podem entrar no espaço e falar que é jogo de dama sistema tablita. Aí começa a jogar dominó em cima do tabuleiro, jogo de dama, sistema dominó. Aí começa a jogar cacheta, jogo de dama, sistema cacheta. Quer dizer, seria que nem o cara tá de terno, gravata, de grife, né? Ele entrou e todo mundo vai rir dele. Mas por que vai rir dele? Porque ele é centroavante do Flamengo de futebol, ele entrou de terno e gravata. Quer dizer, ele tá bem vestido, mas no local errado. Perfeito? Então, por favor, se você tem que bitabuleiro, damas convencional e tablita é esporte, você vai perder tempo aqui com o curso, ok? Então, ó, veja, no estudo de aberturas, então, seria interessante você ver a sua índole. Você vai ver se você é um zagueiro, um meio-campo ou um atacante, para você escolher as aberturas certas, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Você vai escolher as aberturas. Só que antes de escolher as aberturas, você vai conhecer o tabuleiro, né? E quando chegar nas aberturas,
você vai ver qual abertura que condiz mais com a sua índole. Por quê? Eu vou ensinar a abertura, primeiro, de um modo profissional. Não desse modo que é ensinado aí, vou aprender golpe na abertura. Aí, igual eu pus aqui, até assustei, você põe uns golpes na abertura, tem 500 mil visualizações, né? Aí você posta algo sério, tem 1000 visualizações, né? Então, a gente vai ensinar a abertura aqui. A abertura é de meio de jogo. Então, o jogo de damas em 3 fases. Abertura, meio jogo e final, ok? Então, na próxima aula, pessoal, eu vou falar sobre o tabuleiro. Perfeito? Então, essa aula todinha, vocês viram, é para vocês saberem a sua índole, explicando, desenhando para vocês, que vocês têm que conhecer a índole de vocês, para depois escolher a abertura. Não adianta vocês escolherem a abertura sem saberem a índole de vocês, né? E no próxima aula, não adianta vocês saberem a índole se vocês não conhecem um tabuleiro, né? Então a gente vai falar sobre o tabuleiro na próxima aula, na terceira aula, ok? É isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.